segunda-feira, o dia 7, tão logo foram conhecidos os números da votação para a eleição de prefeito em Fortaleza, nós, com base no comentário que havíamos feito para o blog do Edson Silva, dissemos aqui que todas as forças políticas derrotadas e vencedoras iam aliar-se para combater o PT e, óbvio, fazer oposição ao seu candidato a prefeito de Fortaleza. O PT hoje, eu repito o que disse lá, é o inimigo comum. 2 dias depois desse nosso comentário, aqui na segunda-feira, 2 ou 3 dias, aconteceu, sob a coordenação do ex-governador e senador Tasso Gereissati, uma reunião com Ciro Gomes, capitão Wagner, o capitão Wagner acompanhado do deputado estadual Sargento Reginaldo, do prefeito José Sarto e o ex-prefeito Roberto Cláudio. Dessa reunião, saiu o entendimento de que todos, sem abdicarem de suas posições partidárias e ideológicas, estarão juntos a partir de agora para combater o PT no Ceará, a partir da oposição ao seu candidato à prefeitura da capital. A eleição ainda está em curso, pois só terminará no dia 27 com a eleição do segundo turno. O candidato do PT é o deputado estadual Evandro Leitão. Nessa reunião foram colocados à mesa vários temas, sobretudo os da última campanha, motivando desculpas múltiplas do que foi dito ou não dito na disputa deste ano e nas últimas eleições municipais e estaduais aqui no Ceará. Posteriormente a esse encontro, com esse grupo que eu já citei, o candidato a prefeito de Fortaleza, deputado federal André Fernandes, esteve com o ex-senador Tasso Gereissati e com o ex-governador Ciro Gomes. Esses encontros foram individuais. Antes, ele, André, já tinha conversado, também reservadamente, com o prefeito José Sarto e com o ex-prefeito Roberto Cláudio, quando discutiram a reta final da campanha de André. Bem antes, com os vereadores, André também teve uma reunião com os vereadores e suplentes do PDT. E, nesse encontro com os vereadores, já havia acertado o apoio e chegaram a conversar sobre o futuro da administração, no caso de o candidato do PL ser eleito. Está difícil a candidatura do deputado Evandro Leitão. A regra na política brasileira é de insucesso de candidatura majoritária quando o partido ou a coligação desse candidato estiver dividida. Partido ou coligação dividida, candidato majoritário derrotado. Aqui nós já havíamos falado sobre esse tema. O partido e a coligação de Evandro Leitão está dividida. O partido está dividido e a coligação está dividida. No PT, Evandro tem a restrição da deputada Luiziane Lins, o que já foi muito badalado também aqui no nosso horário.
O anúncio de que ela, Luiziane Lins, participaria da campanha a partir da última sexta-feira foi o anúncio para animar a militância. Nós dissemos aqui porque ela compareceu ao comício de Evandro na sexta-feira passada com a presença do presidente Lula. E dissemos também que ela não deixaria a campanha de Catânio em Caucaia para vir trabalhar na de Evandro. Pois bem, de sexta-feira até aqui, tenho uma impressão, ou quase certeza, de que ninguém viu a Luiziane pedindo votos para Evandro em Fortaleza. O PSB, um dos partidos coligados com o PT de Evandro, mesmo antes de a candidatura do deputado estadual ser confirmado, o PSB era contra a uma candidatura do PT a prefeito de Fortaleza, sob a alegação de que o PT, tendo já o presidente da República, o governador do estado, deveria abrir mão da candidatura a prefeito de Fortaleza para um dos filiados a qualquer dos partidos aliados. O PSB não reivindicava para si a indicação desse nome, mas queria que esse nome do candidato a prefeito da aliança não fosse do PT. Foi o senador Cid Gomes quem expôs esse posicionamento do PSB contrário a uma candidatura do PT. Além do mais, como também já registramos aqui, Cid Gomes tem restrições ao comportamento político de Evandro Leitão. E já falamos aqui da reeleição dele para o cargo de presidente da Assembleia e do cumprimento do acordo de que todos os pedetistas que se insurgiram contra a candidatura de Roberto Cláudio ao governo do estado em 2022 sairiam do PDT para um único partido, ou para o mesmo partido. Evandro Leitão antecipou-se e foi para o PT. O senador Cid Gomes ainda não assimilou esse comportamento de Evandro. Tanto é verdade que Cid só esteve na campanha de Evandro presencialmente uma vez em evento público. Isso depois de um apelo público que o candidato do PT fez, através de uma nota que foi publicada no jornal O Povo, dizendo que ele havia convidado ao senador Cid, pedindo que ele abrisse mão, tivesse um tempinho para participar de sua campanha. E Cid, então, foi a um evento. Por isso, nós dissemos que o partido está dividido com a ausência de Luiziane Lins e a coligação também dividida, porque Cid se opõe ou se opunha a essa candidatura e, se já não se opõe mais, não está mostrando que da campanha participa. Ontem, nós dissemos aqui, repetindo o que se diz quando quer advertir alguém sobre uma questão melindrosa, que em casa de enforcado não se fala em corda. Pois bem, ontem mesmo, respondendo à acusação de Evandro Leitão ao presidente nacional do partido do André Fernandes, o PL, o presidente nacional é Valdemar Costa Neto, condenado por desvio de recursos públicos. Ontem mesmo, várias foram as notas condenando
essas manifestações de Evandro e citando casos acontecidos com apoiadores de Evandro a partir de uma ex-primeira-dama do Estado que foi envolvida num caso lá em Juazeiro do Norte, no caso de compra de votos, numa eleição estadual, a dona Onélia. E também dos crimes de que são acusados os deputados federais Eunício Oliveira e José Guimarães, ambos apoiadores do candidato Evandro Leitão. Isso é um tema que não é bom para o candidato do PT. A Enel, depois do carnaval feito pela Assembleia Legislativa Cearense, onde aconteceu uma CPI para apurar a má prestação de serviços dessa empresa, cujo nome oficial é Coelce, ela agora está, aliás, desde o último fim de semana, nas primeiras páginas do Noticiário Nacional, pelo caos na distribuição de energia elétrica em São Paulo, o estado mais rico do país. A CPI aqui contra a Coelce deu em nada, apesar dos 2 anos, ela durou 2 anos, apesar dos 2 anos de carnaval. A má prestação do serviço continua. Ela disse que ia melhorar, mas até agora não melhorou. E também ela havia feito essa promessa em São Paulo de melhorar, e como não melhorou, um acontecimento realmente extra, né, em São Paulo, motivou um apagão quase que generalizado. Ainda hoje, centenas de imóveis comerciais e residenciais estão sem energia em São Paulo. E ela, para socorrer a emergência, teve que buscar empregados ou prestadores de serviços de outros estados, onde ela também distribuía energia. Do Ceará foram alguns eletricitários e um deles, infelizmente, morreu. Morreu de um acidente, de uma queda de árvore, segundo o anúncio publicado aqui em Fortaleza pelo Sindicato dos Eletricitários. Pois bem, essa informação vem em razão de um pronunciamento ontem aqui na Câmara Municipal de Fortaleza do vereador Ronaldo Martins, fazendo sérias acusações à empresa que distribui a energia elétrica no estado do Ceará. Vamos ouvir o que disse o vereador Ronaldo Martins. Vou levantar aqui, senhor presidente, um ponto que nos preocupa não só aqui em Fortaleza, mas em outras partes do Brasil. Estamos acompanhando a situação em São Paulo, onde mais de 100 mil imóveis ainda estão sem luz pelo 5º dia consecutivo. E isso é inaceitável. A má prestação de serviço da Enel, empresa que está instalada em diversas regiões aqui do nosso país, inclusive aqui no Ceará, não pode mais ser tolerada. Esses apagões em São Paulo, aqui no nosso estado, são mais do que um alerta, são uma lição para todos nós. Temos visto dia após dia a falta de eficiência da Enel em resolver problemas que afetam diretamente a vida dos cidadãos. As pessoas não podem ficar à mercê de uma empresa que não cumpre as suas obrigações, senhor presidente. Falta de luz não é só uma questão de conforto, é uma questão de segurança, de dignidade. Tem ali famílias que estão desesperadas porque dependem de um respirador para uma criança, para um idoso. Quantos comércios estão sendo prejudicados, idosos, crianças estão sofrendo com a falta de energia. E o que vemos em São Paulo deve nos fazer refletir sobre algo que precisamos discutir com urgência: a necessidade de modernizarmos
nossa infraestrutura de energia. Os fios aéreos são ultrapassados e vulneráveis, sujeitos a quedas, tempestades, acidentes e falhas. Precisamos avançar na implementação de redes subterrâneas, que além de mais seguras, evitam esse tipo de apagão prolongado. Aqui em Fortaleza, o tema dos investimentos da Enel já foi levantado nesta casa. E nós vamos continuar cobrando melhorias. Quais são os investimentos reais da Enel? O que eles têm feito? Se estão cumprindo com o que prometeram? Nós, como representantes do povo, temos o dever de fiscalizar e exigir mais transparência e melhores serviços. Não podemos permitir, senhoras e senhores, que os cidadãos de Fortaleza e do Ceará e do Brasil enfrentem esse mesmo cenário e caos que está acontecendo em São Paulo. Nossa cidade já sofreu demais com apagões, e é o nosso dever garantir o serviço prestado aqui de qualidade, que a população não seja mais penalizada pela falta de investimentos adequados. Vou finalizar, senhor presidente. Continuemos discutindo essa questão aqui na Câmara Municipal. Inclusive, eu estou como membro da CPI da Enel aqui nessa casa. Juntos temos que buscar soluções que realmente beneficiem a nossa população. Fica aqui então o meu compromisso de continuar lutando por um serviço de energia mais eficiente, moderno e seguro para todos. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, o deputado fez referência à Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que está funcionando na Câmara Municipal de Fortaleza para apurar a má qualidade dos serviços da Coelce, Enel, aqui em Fortaleza. Já dissemos aqui que a Assembleia Legislativa fez um bom carnaval durante 2 anos com uma CPI com essa mesma finalidade e acabou em nada. Esses discursos são apenas falácias para os vereadores e deputados ganharem espaços na mídia. Eles podiam fazer algo mais concreto. A Câmara Municipal de Fortaleza, por exemplo, perdeu uma grande oportunidade nas eleições deste ano de fazer um plebiscito. A lei eleitoral abriu para que as câmaras municipais de todo o país pudessem fazer plebiscitos sobre questões relacionadas ao interesse local. Nós chamamos a atenção dessa oportunidade que a lei estava abrindo antes da eleição, antes de junho, porque o prazo para a realização do plebiscito era que a Câmara Municipal decidisse até junho que tema ela gostaria de questionar, de fazer o plebiscito no dia da votação, no caso, no dia 6 de outubro. Ela teria que estar decidida até o final de junho, que era para comunicar o Tribunal Regional Eleitoral do seu respectivo estado que tema gostaria de levar ao plebiscito. A Câmara Municipal perdeu essa oportunidade. Ela poderia ter feito um plebiscito com relação a essa questão da fiação aérea. É um outro tema que nós já levantamos lá na eleição municipal anterior, pelo menos em parte da cidade. A cidade, nos últimos anos, sofreu intervenções importantes, foram abertas novas vias, recuperadas algumas delas, e nessa oportunidade da recuperação ou de abertura de novas vias, poderia o município ter exigido que essa fiação fosse subterrânea. Não o fez, e a Câmara Municipal perdeu a oportunidade de fazer esse plebiscito nas eleições deste ano. Os vereadores não têm muito crédito nos seus discursos com relação a essa questão da Enel, porque eles e os deputados estaduais
fazem muito pouco para que essa empresa concessionária preste um bom serviço, porque o preço que ela cobra é pago rigorosamente. Se o cliente não pagar rigorosamente, ela corta o fornecimento de energia. Mas ela tem a obrigação, ela tem uma contrapartida, e essa contrapartida ela não está entregando. E aí uma boa parte da culpa é também dos legisladores, como também o é do Poder Executivo. O governador, no curso da Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia, fez muito pouco ou quase nada em apoio aos deputados, embora que no final ele tenha estado com o ministro e acompanhado de deputados estaduais tratando desse assunto. Mas já no final dessa discussão, já quase no término do segundo ano da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós falamos inicialmente do encontro sob a coordenação do ex-senador e ex-governador Tasso Gereissati, reunindo Ciro, Capitão Wagner, Roberto Cláudio, José Sarto, para um entendimento entre eles, no sentido de trabalharem conjuntamente, respeitando a filiação partidária de cada um e suas ideologias, mas trabalhando numa só direção: combater o PT no Estado a partir da eleição municipal, onde o PT está disputando o segundo turno com o candidato Evandro Leitão, contra o candidato do PL, André Fernandes. Pois bem, esse encontro tem rendido euforia entre alguns dos aliados desses participantes. Ontem, o vereador eleito, ex-deputado estadual e agora vereador eleito, Soldado Noélio, uma das pessoas muito próximas ao capitão Wagner, comentando sobre uma observação que fizemos num comentário nosso, comparando a vida partidária eleitoral do capitão Wagner à do Moroni Torgan, de que os dois sempre foram muito bem votados em Fortaleza, mas só para cargos proporcionais e não demonstraram força para mandar, ou melhor, sugerir que os seus eleitores votassem em alguns candidatos. Nenhum deles, o Moroni não conseguiu eleger o filho, nem vereador, nem deputado estadual, e o capitão Wagner, a mulher, a Daiana, só foi eleita deputada federal por conta da votação dos outros candidatos do União Brasil. A votação própria dela não dava para ela se eleger. Pois bem, o Soldado Noélio, o vereador eleito, tão eufórico está que já sugere uma chapa para as eleições de 2026. E eu perguntei, não está muito cedo ainda não? Ele está, mas eles já podem conversar sobre isso. No imaginário dele, uma chapa poderia ser com o Roberto Cláudio, candidato a governador, o capitão Wagner, candidato a vice-governador, e o André Fernandes, ser eleito prefeito, indicar um nome para ser o candidato ao Senado. Não custa nada sonhar. Com essa observação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje nesse primeiro bloco de notícias da manhã.